Diferença de PIS e COFINS com exclusão do ICMS é inscrita na dívida ativa. A Fazenda Nacional tem inscrito diretamente na dívida ativa da União contribuintes que retiraram o ICMS destacado em nota fiscal do PIS e da COFINS, e não o efetivamente pago, antes de autuá-los com a cobrança da diferença. Empresas que já têm em mãos decisão judicial final para excluir o imposto estadual do cálculo das contribuições estão voltando ao judiciário. Essa é uma questão bem interessante porque a gente noticiou aqui, salvo engano, há muitos programas atrás, a solução de consulta COSIT interna número 13 de 2018, e na ocasião eu até tenho dúvidas, eu acho que a gente ainda não gravava o GTcast, mas a gente comentou a respeito dela tempos depois, em que a Receita manifestou um entendimento que nas decisões já transitadas em julgado, os contribuintes teriam que ter esse cuidado de só excluir da base de cálculo do PIS e COFINS o ICMS apurado no conta corrente mensal, ou seja, o ICMS destacado na nota, que é aquele que os contribuintes querem abater da base de cálculo, é algo que na visão da Receita não é permitido. E como a gente está aguardando já há mais de 3 anos que o STF se manifeste sobre os embargos de declaração nesse precedente acerca da matéria, a gente ainda não tem uma definição, não é, Gustavo? Exatamente, essa indefinição do STF tem gerado muitas dúvidas quanto a isso, e eu costumo pensar que essa não é uma decisão tão simples, Alexandre, principalmente porque, se pensarmos em outros aspectos, inclusive a retenção na fonte para quem é regulamentado pela IN 1234 de 2012, ou seja, os órgãos, autarquias federais, os entes e empresas federais de uma forma geral, que precisam reter o IR e contribuições na aquisição de bens, como é que eles fariam a retenção, excluindo esse ICMS, sem saber o efetivamente apurado no mês por aquele contribuinte, por aquela empresa contratada. Então, eu acho que não é uma decisão tão simples. Eu acredito que o apurado no mês possa ser o mais indicado, mas, por outro lado, o destacado na nota fiscal pode ser o mais simples e o mais fácil de ser utilizado na prática, levando em consideração todas as nuances que essa decisão vai repercutir. Exato, é aquela discussão que a gente tem trazido aqui em muitos programas. Essa tese da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, se ela é justa ou é injusta, se é juridicamente razoável ou não, é uma coisa. A outra problemática que a gente tem realçado muito aqui é que a dificuldade de apurar os tributos em função da aplicação dessa tese e também das chamadas teses filhote é que tem gerado muita preocupação e vai gerar muita dor de cabeça para os profissionais que lidam com a apuração no dia a dia. Então, o STF precisa pensar também na aplicação prática desse entendimento que está se consolidando lá no âmbito da Corte Suprema.